Aleluia, glórias a Jesus, louvado seja Deus, exaltado seja o nome santo e eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar neste momento a todos vocês que estão chegando para este sexto elo da campanha Por Esta Causa Me Ponho de Joelhos. E também quero deixar os meus cumprimentos a todos os que vierem a assistir esta live no decorrer do tempo em que ela ficar em duração no Face, no YouTube, e que o Senhor Deus, com toda certeza, Ele venha abençoar a sua vida grandiosamente. Eu quero elevar aos céus uma oração. Eu quero cumprimentar aqui a Etienne Nogueira, a Sueli Maria. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida dos que estão chegando, para que juntos nós possamos receber do Senhor o que Ele tenha preparado. O meu amado Aldo Gomes, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus a cada dia venha resplandecer na sua vida o seu ministério. Louvado seja Deus, amém? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. A Sueli Maria, graças a Deus, amém. Amém, Sueli, aleluia. Senhor Deus soberano, Pai dos espíritos de toda a carne, Senhor Deus, juiz de toda a terra, ó Senhor, nos colocamos perante a Tua presença neste momento, em que a Tua palavra, ela venha a ser, meu Deus, dita na conformidade da Sua vontade, que o Espírito Santo do Senhor, Ele esteja na palavra para corrigir, que Ele esteja na palavra para o conserto, que Ele esteja na palavra para a cura, que Ele esteja na palavra para a libertação, que Ele esteja na palavra, meu Deus, para vir levantar o caído, fortalecer o enfraquecido, que venha, ó Senhor, ungir os que precisam de uma unção na sua vida. O Espírito Santo do Senhor, que Ele entra nos lares neste momento, segundo a permissão de cada um destes que se achegarem e que aceitarem a companhia, a presença do Espírito do Senhor. Que o Espírito Santo, Ele chega para restaurar famílias, Ele venha para que Ele possa convencer a cada um. Meu Deus, eu venho apresentar nas Tuas mãos neste momento, Senhor, é o sexto elo desta campanha. Por esta causa me ponho de joelhos perante a Tua presença, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante todo este período, Senhor Deus, foi colocado nas Tuas mãos a vida de cada um destes que tem se achegado através desta live, dos que tenha até acompanhado, mesmo depois dela ter sido feita, a causa de que cada um no íntimo do teu interior tem clamado, tem buscado, tem pedido ao Senhor para que entrasse com uma providência, que o Senhor viesse abrir os olhos e fazesse a enxergar, meu Deus, o caminho perfeito para peregrinar,
para sair da situação incômoda, dos problemas que tenham a cercado, meu Deus, as dificuldades que tenha encontrado ao seio da família, assim como uma enfermidade, assim como o desassossego, a falta da paciência dos que se encontram envolvidos pelas drogas, que se encontram envolvidos pelos vícios, meu Deus, os que têm sido acorrentados, amanietados de uma certa forma, que até mesmo tenham perdido o prazer de continuar vivendo, porque tenha sentido que a sua vida tenha sido sufocada de uma tal forma, tenham perdido o prazer de continuar. Espírito Santo, que o Senhor possa estar convencendo. A palavra é a palavra que a palavra é a palavra que restaura, e há o poder na palavra que ela é emanada. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa mover, agitar estas águas, Senhor, nos quatro cantos deste mundo, desta terra, onde quer que ali existe uma só vida, que tenha nela o fôlego de vida, que está decepcionada, que está esperando uma resposta, os que estão buscando uma resposta, aqueles que em cuja mente, cujo coração tenha passado aquele desejo de violentar a sua própria vida, porque julgam não suportar mais, ó Senhor, as retaliações vividas sobre a face desta terra, os apertos que tem passado. Na tua palavra está escrito que se o Senhor é por nós, quem serás contra nós? Meu Deus, para a glória do nome do Senhor, está feita a abertura, meu Deus, desta campanha, e que o Senhor seja em todo o tempo glorificado. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual nos garante a vitória pelo poder do teu sangue. Que o teu sangue, ó Jesus, ele venha a se envolver de uma forma grandiosa a vida, a alma e o ser de cada um destes que estiverem recebendo esta transmissão. O Senhor nos deu uma declaração pela boca do apóstolo João, que diz, pelo apóstolo Pedro, que diz que não foi por ouro e nem por prata que fomos resgatados, mas sim pelo o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Espírito Santo de Deus, que a cada lar, a cada família, receba agora a unção pelo sangue do Senhor, que garante a vitória. Ó Deus, que a partir do Senhor neste momento, que a vida destas pessoas, segundo o propor de sua fé no Senhor, que a vida deles não seja mais a mesma, que sejam mudada pelo caráter da tua palavra, pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo, pela libertação da obra do Senhor, na graça e a unção do Espírito Santo de Deus. Amém, glórias a Jesus, Senhor Deus da vitória, Senhor Deus onipotente, aleluia. Eu quero cumprimentar aqui a nossa amada
irmã Cristina. Aleluia, a paz do Senhor, irmã Cristina. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, o teu ministério. Deus seja louvado, aleluia. Eu quero cumprimentar aqui, eu acredito que é o Enia, é isso, ou Vienia Oliveira, é o Enia, não é isso? Oliveira, aleluia. É Deus, ele direciona, tá certo? Pode ter certeza, Jesus, ele te ama. A Sueli Maria tá aí, louvado seja Deus. A Josiele Umbenhuque, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, Josiele, que o Senhor Deus te abençoe. Receba aí a bênção do Senhor Deus na sua vida. Amém? Eu quero abençoar também a vida de Socorro Xavier. Aonde quer que você encontra, receba aí a bênção do Senhor Deus na sua vida. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar ouvindo aqui um louvor, glórias a Jesus Cristo, ousado amor. Aleluia. Glórias a Deus. Não é o ousado amor, glórias a Jesus, louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar aqui, passou aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui, aleluia, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória, eita Jesus maravilhoso. Eu quero mandar a nossa saudação para o meu pastor, aleluia, Santos Gonçalves, o pastor Marcos. Que Deus te abençoe, pastor, abençoe aí a sua família, o teu ministério, porque Deus em todo o tempo, ele tem sido bom para conosco, amém? Graças a Deus. Vamos receber então o louvor, de joelhos, é isto? De joelhos com Kiara, Vitória e Kellen Bianca. E através deste louvor você receba a visita do Espírito Santo. Não é que ele quer chegar e sair, mas ele quer morar no seu coração. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Estou passando pelo vale. Estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar. De madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar. Como Ezequiel eu vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar. Como Ezequiel eu vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. O segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, aleluia. Joelhos que eu vou conquistar. É de joelhos que eu recebo poder. Aleluia, Jesus. Estou passando pelo vale. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Falar comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo
Glória a Deus, aleluia, glórias a Jesus. A Cleusa, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Aleluia, Luciane Celso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu estou vendo aqui, graças a Deus, aleluia. A irmã Sidneia, que Deus te abençoe, minha irmã. Receba a bênção de Deus, do Senhor nosso Deus, aí na sua vida, amém? Aleluia, glórias a Jesus. Glória a Deus. Amém, vamos estar orando, sim. Amém, Jesus. Vamos estar orando em favor, intercedendo, amém? Graças a Deus, aleluia. Aleluia. É Deus. Jesus, olha, Josiele, vamos estar orando, e o que você está pedindo aí é algo que o Senhor, Ele tem falado comigo, com a missionária Etienne, tem nos dado uma direção, uma orientação para um tratamento nesta causa. Nesta causa, o Senhor Deus sabe o tempo para o acontecer. Você fique atenta nas lives, nas chamadas, as convocações, enfim, todos, porque será uma bênção tremenda de Deus. Glórias a Jesus. Nós vamos aqui já entrar com um fundo musical, para nós darmos aqui o início do comentário desta campanha e ouvir o que o Espírito de Deus, Ele tem para tratar conosco nesta noite. Quando o Senhor colocou no coração da missionária Etienne para fazer uma campanha de 6 dias, intitulado, ali naquela palavra que apóstolo Paulo deu no livro de Efésios, do capítulo 3, versos 14, se não me falha a memória. E por esta causa eu me ponho de joelho diante de nosso Senhor. E ele explica o porquê esta causa. E ela veio falar comigo e entramos em uma oração, não por dúvida do que o Senhor tenha ordenado, mas precisávamos de mais uma confirmação, porque é uma responsabilidade muito grande quando vem se tratar na restauração de vidas, que venha se tratar na restauração de almas, que venha se tratar em falar, em orientar, em aconselhar, através da palavra do Senhor, os que peregrinam nesta terra. Primeiramente, uma responsabilidade com o Senhor. Depois, a responsabilidade com aqueles e aquelas as quais estamos assumindo tal compromisso. Então, a nossa compromisso foi estar no monte neste período de 6 dias e ali com 1 hora de clamor, apresentando ao Senhor Deus que viesse a entrar com a providência. Eu disse o monte, perdão, é porque temos um costume muito grande de estar subindo o monte.
Mas só que nesta campanha foi feito um movimento diferente. Porque algum tempo atrás, alguns meses atrás, o Senhor me manifestou em uma visão e falou para que eu viesse a separar com Ele. E eu perguntei para o Senhor onde Ele queria que eu ficasse separado com Ele. E o Senhor disse para mim, no Vale Jaboque. E aqui na nossa cidade, o povo de todas as denominações existentes aqui nesta cidade de Lavras se levantaram, uniram e levantaram um local afastado da cidade, e pela a situação em que o lugar é situado, ele tem a característica do vale a qual Jacó ele foi buscar a Deus para lutar, para guerrear, porque ele teve medo de encontrar com teu irmão Esaú. A fraqueza dele foi ele se derramar a sós ali naquele vale, onde ele lutou com o anjo e prevaleceu. Então, meus queridos, o Senhor determinou isto para mim. Então eu falei com a missionária, olha, concorda em descermos no Vale de Jaboque, porque ali vai ser uma luta, ali vai ser um clamor. Concordou e isto aconteceu. Hoje nós encerramos, aleluia, glórias a Jesus, esta campanha. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Ainda que temos as nossas obrigações, os nossos compromissos, nós vamos descansar, não é cedo, é muito tarde, porque temos muito o que fazer no decorrer da noite. Mas isto não nos impediu de fazermos esta campanha. Por esta causa nos colocamos de joelho e acreditamos pela fé em Jesus Cristo que o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos ouviu e Ele está trabalhando com carros de fogo na sua glória para mudar a história da sua vida. Amém? Graças a Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui à sua disposição, que o Senhor possa usar todo o meu ser, usar a minha voz, usar a minha boca, para que o Senhor venha falar às nações, neste momento, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele me direcionou para fechar esta campanha com o relato bíblico lógico de um acontecimento. Mas quando eu perguntei para o Espírito Santo que tem certas situações aqui nesta passagem, que muitas pessoas que provavelmente em um futuro, enquanto ela permanecer inativa nos aplicativos que serão colocados, não vai poder ser muito bem aceito com muitas pessoas. Meu nome é Pastor Sebastião Donizete. E Deus me levantou para proclamar a verdade. E eu não vou fechar a minha boca, eu não vou remediar a palavra, porque é o meu compromisso com Deus, e Ele tem colocado a sua confiança em mim para ser o teu instrumento, o teu meio de comunicação.
perdão, você vai entender no decorrer da palavra que o Espírito Santo vai estar falando conosco. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 20, que depois nós vamos trabalhar nos outros versículos, mas eu te peço que, se você tem a Bíblia, você não inibe de pegá-la e abrir para você acompanhar, porque é óbvio que você acompanha a leitura da palavra e o que o Espírito de Deus vai se expressar através da palavra, para que ninguém fique enganado ou confundido, porque o Senhor Deus, Ele não é Deus de confusão. Mas a palavra, ela se registra da seguinte forma: no capítulo 18, no versículo 20 a seguir do livro de Gênesis, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. No versículo 23, eu vou estar lendo para você ter um entendimento melhor do significado da intercessão. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aleluia. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Eita glória! E respondeu Abraão dizendo: eis que me atrevi agora a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, eita glória, aleluia, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não o destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor
que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Glorificado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Aqui nós estamos diante de um quadro sobre a execução do juiz do Senhor Deus sobre a face da terra, e trazendo aqui nesta palavra um esclarecimento mais autêntico de que o Senhor Deus, Ele faz a separação daqueles que servem a Ele e daqueles que não o servem. Aqui nós deparamos com uma situação em que nós entendemos que o Senhor, pela a sua glória, sabedoria e justiça, Ele não suporta o pecado. Todavia o Senhor Deus, Ele tem um amor extremamente profundo e amoroso pelo pecador. Mas Ele abomina o pecado de hipótese alguma. Ele venha a aceitar o pecado, porque o pecado é uma mancha que ela possa se entranhar na alma e levá-la à condenação. E o Senhor Deus, Ele não se associa com nada daquilo que é produzido pelas trevas. Ainda que o teu amor é grande e é profundo por toda a humanidade, mas o Senhor Deus, reconhecendo este teu amor pela humanidade, pelo mundo, Ele dá o total direito de livre-arbítrio para que o homem, para que o ser humano possa escolher que posição ou que lado ele quer que a tua alma viva. Se quer pelos prazeres profanos da vida, ou se quer numa vida correta, justa e obediente diante de Deus. E nós declaramos ou compreendemos aqui nesta passagem. Havia duas cidades, e esta cidade, uma tinha o nome de Sodoma e a outra tinha o nome de Gomorra. Muito bem, e cidade esta situada em uma planície que aos olhos dos homens, de quem olhasse para ela, entendiam que era uma cidade pacata, uma cidade muito boa, porque a planície, ela oferecia o melhor para a pastagem daqueles que mexiam com a agricultura. Mas isto era diante dos olhos de quem contemplava ao longe. Mas para viver, para estar ali dia após dia dentro daquela cidade, a realidade era completamente diferente. Ela era outra. E Abraão tinha um sobrinho por nome de Ló. Ló, pela graça do Senhor Deus, ele tinha uma esposa. E da união dos dois nasceram duas jovens, duas meninas que se tornaram jovens. Mas quando houve um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque era muito
o gado que eles tinham. Então a terra em que eles se encontravam não tinha possibilidade alguma de comportar os dois com as suas fazendas. Então disse Abraão para Ló: você escolhe para onde você quer ir. Se você for para o lado direito, eu vou tomar o caminho do lado esquerdo. Mas se você for para o lado esquerdo, eu vou tomar o caminho para o lado direito. Há certas circunstâncias da nossa vida que nós temos que tomar uma posição de decisão. Quando começa a se complicar na convivência, que pode até nos comprometer a nós sairmos da presença do Senhor. Eu vou pegar minha toalha aqui. Aleluia, que tinha caído. Muitas das vezes, a se suportar as condições da vida que não está sendo boa, não está sendo legal, porque há um medo de ferir o coração do A e do B. Mas a pessoa acaba sofrendo com a situação. Então é necessário que se posicione e tome uma direção, uma decisão, porque através da decisão, ainda que venha aquele comprometimento de um sofrimento tanto de um como do outro lado, ou ambas as partes, mas há uma decisão sábia, porque há a liberdade do Espírito Santo de Deus para trabalhar e converter os corações. Foi duro para Abraão falar desta forma com teu sobrinho Ló, porque Ló estava acompanhando o teu tio Abraão por uma jornada de muito tempo e estavam vindo de muito longe. Mas havia algo que muito poucos observam. Enquanto Ló se encontrava ali na dependência de Abraão, Ló era abençoado. Mas haveria agora uma oportunidade que ele precisava de aprender a andar com os seus próprios pés. Ele precisava aprender a ser um independente, porque a família de Abraão, a promessa de Deus era a Abraão, não é para Ló. Ló não estava infiltrado nesta promessa. Então Ló tomou a sua esposa, a sua família, pegou ali os teus servos, toda a sua fazenda, todos os gados que ele tinha e foi para esta cidade denominada Sodoma e Gomorra. Mas morando dentro daquela cidade, ele começou a observar, a enxergar que ela não era aquilo que a planície representava, mas dentro da cidade havia o enigma do horror. E aconteceu que o pecado daquela cidade era tão agravante que os que eram ali a vítima do pecado que havia naquela cidade, eles mesmo tendo sido submetidos a tamanha violência, mas havia clamor. Ló, quando viu a situação, começou a clamar, começou a falar com Deus. O pecado que chamou muito mais a atenção de Deus, aleluia, ele é justiça. Porque os homens daquela cidade, eles já não mais suportavam, eles já não encontravam mais a graça de ter um relacionamento pessoal com as suas esposas, mas começaram a ter uma convivência de um sexo ilícito grupal
mesmo. E isto se tornou tão agravante que o cheiro do pecado, que o homem não pode sentir, o cheiro do pecado pelas suas narinas. Mas Deus, ele vendo aquilo, sentiu o cheiro do pecado, então disse ele: eu vou descer na terra. Eu vou ver mais de perto isso que está acontecendo, porque este clamor tem chegado a mim. E eu quero constatar se é verídico o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Eu quero agora olhar isto de perto. Deus mandou 2 anjos visitar Abraão para falar a Abraão da promessa. Quando eles ali conversavam com Abraão, a função deles, o ministério deles naquele momento na terra, era sair da presença de Abraão, depois de tê-lo abençoado, e se direcionar para a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque dentro daquela cidade, com a visita destes homens que eram anjos de Deus, seria constatado o grau do pecado naquela cidade. E estes homens chegaram ali dentro daquela cidade. Eles assentaram ali no banco da praça, como que fossem passar a noite. Então, quando Ló viu aquilo, se aproximou deles e os convidou para entrar para dentro da sua casa. Meu Deus, os convidou. Jesus. Que viessem a estar debaixo da proteção do seu teto. Isso é porque Ló conhecia os desejos do coração daquele povo. E depois de insistir com aqueles anjos, então eles acabaram aceitando o convite de Ló e entraram para dentro da sua casa. Nós podemos aqui ver que enquanto os homens estavam assentados ali naquela praça da cidade, aqueles 2 anjos, não houve nenhuma manifestação dos jogadores. É como foi dito ao princípio sobre a planície. Ao olho nu comum natural, parecia ser tudo bem. Mas por trás daquilo que parecia ser, escondia a sua... Amém? Glória a Deus. Caiu o sinal da internet aqui, mas não se preocupe não. Está na bênção. O Senhor está nessa batalha, Ele está nessa guerra. Havia então em oculto o que o diabo fazia, o que ele tinha instigado no coração daquele povo. Ali não só operava o espírito do adultério, da prostituição, o espírito da violência, o espírito do prazer, o espírito que uniam os homens para o sexo grupal. Quando caiu a noite, eles foram bater lá na porta da residência de Ló e gritaram do lado de fora: olha, nós vimos que você recebeu visitas, então queremos que você coloque estas visitas à porta fora, porque nós queremos conhecê-los. Nós queremos conhecer estes visitantes. Então Ló clamava e falava: não, irmãos meus,
Eles estão debaixo da proteção do meu teto, e não podem vocês lhe fazer nenhum mal. E do lado de fora, então eles clamavam assim: olha, se você não abrir a porta, nós faremos mais mal a você do que a eles. Você está entendendo a violência do coração daqueles homens, dominado pela fúria diabólica do prazer carnal? Então Ló, para tentar controlar a fúria dos homens daquela cidade, disse para eles: olha, eis que eu tenho aqui dentro da minha casa as minhas 2 filhas, que são virgens, não conheceram varão algum. Eu as colocarei aí fora, para que vós as sirvam dela da forma que os quiserem. Mas a atração diabólica era tão grande na vida dos homens daquela cidade, que eles não se importaram mais com o que estava lhe sendo oferecida. As filhas de Ló, moças puras, que poderiam, se fossem aceitos por eles, o sofrimento que elas iriam passar com a ganância, a fúria diabólica do diabo no corpo daqueles homens pela prática ilícita. Mas eles não a queriam. Eles queriam eram os homens que estavam debaixo do teto de Ló. Se eles tivessem tido discernimento, se tivessem debaixo da direção de Deus, não haveria esta prática naquela cidade. E eles conheceriam quem eram aqueles visitantes, porque Ló reconheceu quem eles eram. Mas eles insistiram, então disseram que iriam colocar a porta abaixo. Eles iriam arrombar a porta, invadir aquela casa, arrastar aqueles 2 anjos para fora, para ter o prazer incontido do seu corpo físico carnal ilícito. Mas os anjos puxaram Ló e falou: afasta-te desta porta. E os anjos de Deus feriram os homens daquela cidade com uma cegueira, que eles ficaram a noite inteira rodando naquela casa, procurando portas, procurando janelas para arrombar, para entrar, mas não conseguiram a encontrar, porque foram feridos de cegueira. Então os anjos tratavam com Ló ainda no decorrer daquela noite, e disse para ele: olha, pega tudo que vocês têm. Se você tem mais algum parente nesta cidade que é puro como vocês, chama-o, toma-os e vamos sair daqui, porque o Senhor há de executar o seu juízo nesta terra. Porque verdadeiramente o clamor dessa cidade que tem chegado diante de Deus é verídico, porque estamos contemplando. Então disse os anjos para Ló, a sua esposa e as suas filhas: se vocês têm o noivo de vocês, alguém que esteja vos cortejando, vai, chama, busca, saiam daqui, apressa-te, porque o Senhor tem pressa de executar o juízo nesta cidade. Ló ainda demorou. Quando convocou a saída dos seus genros, eles recusaram, porque duvidaram que tal coisa poderia acontecer. Isto é porque eles estavam imbuídos no pecado daquela cidade, e por mais um período de tempo, se continuasse, eles poderiam se corromper
conforme os demais moradores da cidade. Quando a alvorada veio, os anjos tomou Ló pela mão, as suas filhas, a sua esposa, e saiu puxando elas porque era apressado. O momento era para aquele momento, era para aquela hora, não havia um outro momento, não havia nenhuma outra hora, era exatamente aquela hora. E ele disse: fuja, fuja, para que o mal não vos apanhe. Orientou a Ló para se distanciar e ainda disse: não olhe para trás, mas segue, vai em frente, procura se escapar do mal que está para vir sobre esta cidade. O que eu vejo no profundo de tudo isto, que os homens da cidade, eles não conseguiram ver Ló com a sua família e os 2 anjos saírem da cidade. Você sabe o que nós entendemos com isto? O prazer pelo pecado causa uma cegueira em que o que está cego pelo pecado, ele não tem discernimento do patamar em que está vivendo. Parece tudo tranquilo, parece tudo normal, porque está parecendo que tudo aquilo ali é algo que pode se aceitar, porque julga que não está sendo ferido. Não conseguem ter o discernimento. Então anjos disse para Ló: fuja para as montanhas. E ele diz: para os montes não, meu senhor, mas eu vou para um outro lugar, porque eu tenho medo de não dar tempo de chegarmos até os montes. Vamos para um outro lugar. Então os anjos disseram: então apressa. A palavra, aleluia, de Deus venha nos falar uma revelação profunda. O Senhor Deus, ele nos dá o direito da escolha quando ele quer nos dar o livramento. Foi dito para eles não olharem para trás. Mas quando estavam fugindo, a mulher de Ló suscitou uma curiosidade do que estava a acontecer. A palavra do Senhor fala que o sol nascia quando o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre aquela cidade. Se você examinar comigo numa viagem bem rápida lá no livro de Apocalipse, nos últimos capítulos de Apocalipse, ali vem haver uma declaração que o lago que arde com fogo e enxofre, ele foi preparado para os demônios, para o diabo, foi preparado para Satanás, que já receberam o julgamento. Para eles não existe mais nenhuma oportunidade de perdão ou reconciliação. Eles já são julgados, já estão condenados. Mas o lago que arde com fogo e enxofre também é descrito que é para todos os idólatras, é para todos aqueles que são macumbeiros, feiticeiros e todos aqueles que se levantam contra Deus. O lago que arde com fogo e enxofre não foi criado. Perdão. O Espírito Santo está falando forte. 2 vezes já caiu a internet hoje. E durante o dia não estava assim não. Mas não foi criado para o homem. Não foi criado para a mulher. Mas foram criados para o diabo e para os anjos, que não guardaram o seu principado ali nos céus.
que aderiram a conviver com o pecado junto com Satanás e ser expulso para a terra. Olha, o pecado não tem nenhum acesso aos céus. Mas esta mulher de Ló, ela olhou para trás e veio a nos trazer a prefiguração de muitos que na sua caminhada, na fé, acabam parando e se perdendo. Caiam e saem da presença do Senhor Deus. Há muitos que abandonam a fé e voltam para o caminho errado de onde saíram. Lá em 1 Pedro, vem a nos falar da seguinte forma, que os que tratam ou trabalham desta forma são considerados como uma porca, que ela é lavada e quando solta ela volta para o seu espojadouro de lama. É a natureza do animal, é viver na sujeira, é viver ali na lama. E ainda fala que é comparado ao cachorro que volta ao seu próprio vômito, come algo, não se faz bem ao teu estômago, ele expele o que comeu e depois volta a recolher. Isto é o que o Senhor vem a nos falar com aqueles que não guardam a sua vida de fé. Por qualquer dificuldade, por qualquer uma lutinha, por qualquer um problema que o ocasiona, então fala, eu vou abandonar a fé, eu vou abandonar a Jesus, porque antes de eu conhecer a Deus, quando eu estava lá fora no mundo, servindo o mundo, a minha vida era diferente, porque eu não tinha luta, eu não tinha problema, eu não tinha dificuldade, a minha vida era como uma vida de bonança. Mas eu te pergunto algo agora. O morto, ele sente dor. O corpo morto, ele enxerga a dificuldade ou ele vive a dificuldade. É por isso que há a separação dos que servem a Deus e dos que não servem. O símbolo desta mulher de Ló é aqueles que se perdem quando se chega na presença de Jesus para servi-lo, mas deixa resguardado lá atrás a sua vã maneira de que vivia. Deixa guardado lá atrás um relacionamento pelo qual não queria perder. Deixa guardado lá atrás os prazeres que um dia viveu. Deixa-as escondidas, porque na primeira oportunidade que tiver, vai lá e vai restaurar o que deixou guardado. Isto significa, não houve uma conversão verdadeira pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra fala que a manifestação do Espírito é para convencer o homem, a mulher, do pecado, do juízo de Deus e da justiça de Deus. E quando o ser humano aceita em ser convencido da sua velha natureza, do que vivia, do que fazia, do que se passava, então ele ou ela dá uma entrega total de alma e espírito a Deus, devolvendo a Deus o que lhe pertence, que é a alma e o espírito. Aleluia! Glórias ao Senhor Deus. Por esta causa do ato da desobediência desta mulher, ela foi convertida em uma estátua de sal e não pôde alcançar a salvação da sua alma. Eu quero, pela a permissão do Espírito Santo, fazer uma reflexão dentro deste quadro da palavra. Quando Ló, ele estava com Abraão, como foi dito no princípio,
Ló, ele era protegido e abençoado, porque ele tinha a intercessão daquele que tinha recebido uma promessa de Deus. Mas quando ele se afastou, ele permitiu o contrito e se afastou, ele poderia ter escolhido algo melhor, mas a ambição dos seus olhos em querer ser melhor do que Abraão, em querer habitar numa terra de planície melhor, que poderia produzir melhor, era o orgulho falando mais alto, conforme o anjo de luz que era denominado antes, que hoje é conhecido como o diabo, como o anjo caído, como Satanás, ou seja, lá das quantas que queira dar o nome a ele, quando disse: eu subirei às mais altas nuvens e ali eu edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ao orgulho, a cobiça, a ignorância. E Ló pensou desta melhor maneira: eu vou ser melhor do que o meu tio Abraão, porque aonde eu vou estar, o local é melhor do que o que ele se encontra. Mas nem tudo aparenta, ou é aquilo que se aparenta. Com o desvio de Ló, olha para você ver, ele conseguiu a salvação da sua alma, mas ele perdeu tudo que ele possuía. Ele perdeu a sua fazenda, ele perdeu a sua casa, ele perdeu todos os seus gados, ele perdeu a tua esposa, só sobreviveu ele e a sua filha. E pela misericórdia de Deus foi permitido e concedido que ele viesse a habitar em uma caverna. O Espírito Santo está falando com você aí agora, que está andando em corda bamba na sua vida espiritual. Você que ainda não se formulou em tomar uma decisão para com Deus e estar com Deus. A caverna foi a revelação da vida medíocre que Ló começou a viver. Uma vida de perda. Muitos, quando perdem o caminho e perdem o foco do Senhor Jesus, do Senhor Deus, ele se torna um pobre miserável, um pecador miserável, e ele começa a perder tudo o que ele tem, tudo o que ele possuía. Ele começa a perder, começa a se tornar um avarento, porque ele não guardou o que tenha recebido de Deus. Ele não guardou o que o Senhor estava ali abençoando. Os olhos da ganância, o orgulho, o querer ser o melhor, o que se julgar que pode ser o melhor, não contentar com o que tem, reconhecer a Deus na sua vida, pode se levar à miséria. Olha, triste foi a esta história. A cidade foi destruída, porque é uma cidade que aceitou e acomodou a viver no pecado. A palavra do Senhor, ela vem a nos falar assim que é uma abominação diante de Deus. As relações ilícitas. Nós vivemos num tempo de hoje que os prazeres do ser humano, de muitos deles que não querem viver a obediência com Deus, está sendo tão extravagante que Sodoma e Gomorra, se vivesse hoje, mesmo com o pecado que ela praticava, ela estaria tendo vergonha com a conduta do ser humano hoje. Porque hoje já não há mais a contentação, apesar que diante dos olhos do Senhor é o pecado, as relações sexuais ilícitas, mas muitos têm avançado para muito mais longe, porque têm tomado animais para dormir com eles e com elas, para manter uma relação animal.
atentando a Deus e se reservando a sua própria vida, a sua alma, para o julgamento do juízo final. Porque a palavra do Senhor Deus, aleluia, vem falando da seguinte forma, que o Senhor, Ele trará à luz tudo aquilo que foi feito, praticado, em oculto. Não pensa o homem, não pensa a mulher, que o que faz, o que pratica, está às escondidas aos olhos de Deus. Davi chegou a clamar de uma forma assim: para onde eu irei? Se eu subo aos céus, ali o Senhor está. Se eu cavo um buraco na terra para me esconder, ali o Senhor está. Se eu vou para as profundezas do mar, e ali eu edifico a minha cama, para que ali eu more para esconder do Senhor, o Senhor também ali está e está me enxergando. Então eles clamam: para onde eu irei? Para onde eu fugirei da face do olhar do Senhor? Olha, há muita brincadeira, há muito deboche, usando muito o nome do Senhor. Há muitos que o criticam, não respeitam, porque até o presente momento na sua vida ainda não tenha recebido visivelmente um castigo. E julga que está na bonança e estar no melhor. Mas há de ser que repetidamente o Senhor Deus, Ele venha executar o juízo dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua comunidade, olha, sobre a tua igreja, que você não tem guardado o teu principado, conforme Deus tem te ordenado, como o anjo da igreja do Senhor, e aquelas ovelhas que Deus tem entregado nas tuas mãos, você não tem cuidado, porque você tem pastoreado você mesmo. Cuidado, porque o juízo de Deus está chegando. Muito cuidado. Deus não terá piedade, Ele não usará de misericórdia, porque o tempo do conserto, o tempo da restauração, o tempo de se estreitar a tua vida para com Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, é hoje, é neste momento, é o chamado agora, porque não haverá mais tempo. Olha, o relógio de Deus, já falta menos de segundo para que os ponteiros cruzem a meia-noite, a 0 hora. Por que isto, pastor? Porque é o término de um dia e o nascimento de outro. Quantos que daqui a pouco vai para o seu leito para dormir? Ou nos países que neste momento é luz do dia, mas vai chegar a noite em que vão se recolher para dormir. Mas quantos não poderão se levantar? Mas quantos que também poderão no dia seguinte se levantar e olha para o teu lado: cadê a minha esposa? Vai para o quarto dos filhos: cadê os meus filhos? Ou a esposa pergunta: cadê meu esposo? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha tia? Cadê meus parentes? Cadê o meu vizinho? Há um sequestro global. Mas por que acontece isto? Aí alguém chega e fala: olha, eu ouvi muitas das vezes os crentes falar que haveria um rapto da igreja. Não estou falando de 4 paredes, não estou falando de templos suntuosos, não estou falando de uma construção de tijolos e argamassa. Mas estou falando da igreja espiritual de Cristo. É aquele homem e aquela mulher que entregou a sua vida e o seu coração e falou para o Senhor: venha e habita em mim. Ora vem, ó Maranata.
esta palavra que o Espírito Santo de Deus nos está dando a reflexão desta noite é um documento que está sendo mais uma vez lavrada na data de hoje, que é 7 de maio de 2022, aqui no nosso horário é 20h43. Anjo de Deus, registra o que o Espírito Santo está gemendo nesta noite e nesta hora, para testemunho, tanto da minha vida, como da vida de todos quantos estão recebendo nesta hora. Porque eu bem sei que os que não guardarem o que hoje o Espírito de Deus está falando e está gemendo, assim diz a palavra: eu pedirei conta de ti. Eu te pedirei conta. Estreita a tua vida no caminho do Senhor, enquanto se pode achar. A palavra nos fala assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, conforme aconteceu com os vossos pais lá no deserto, e todos eles pereceram. O deserto nunca foi o local para a morte, mas os próprios desobedientes colheram o que semearam. Lembra-te disto. Você pode estar no deserto, amém, mas lembra de uma coisa: se você perseverar, você vai entender que o teu deserto é a escola de profeta. Deus está tratando com você para te exaltar, porque Ele te deu para as nações. Amém. Glórias a Jesus. Fica registrado para você Gênesis capítulo 18, versículo 20 a seguir. Você pode ler o capítulo 19 até o término, e o Espírito Santo vai tratar com você e te fazer a entender o profundo e o oculto de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, Pai eterno, assim está escrito que a palavra que sair da tua boca, ela não tornarás para ti vazia, mas ela vai fazer aquilo que apraz, para aquilo que ela foi enviada. E eu tomo, meu Deus, como a sua justiça nesta noite, da tua palavra que foi entregue pela boca que o teu Espírito Santo usou nesta noite, para o testemunho, ó Deus, de vidas que possam ser declaradas para uma nova história por causa de um novo concerto. Mas também, meu Deus, para os que resistirem à tua palavra, eis aí o teu juízo batendo a esta porta. Grande e eterno Deus, Pai celestial, é por esta causa que nós nos colocamos de joelho, nos entregamos, nós nos doamos nas tuas mãos para este momento, para que o Senhor falasse às nações, queira ou não queira aceitar, mas o que fizerem estarão guardando para o seu próprio juízo no dia do julgamento. Amém. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sueli Maria, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Jesus. Olha, meus amados,
A palavra do Senhor, ela é digna de toda aceitação. Ela é digna de toda aceitação. A oportunidade que o Senhor Deus ele nos dê, a oportunidade que o Senhor Deus faz na nossa vida. Nós temos um costume, qualquer lugar que nós vamos sair, ainda que seja 10 metros do portão da nossa residência, nós pedimos a companhia do Senhor. Pedimos Ele que nos guarda, que Ele nos livra e que o Senhor use de misericórdia para conosco. E temos vivido dias de tanto livramento, conforme houve na semana passada, não foi isso? Um livramento muito forte, o qual, se o Senhor não nos guardasse, seria envolvido tanto nós, como muitas vidas de outras pessoas que estavam na estrada, que nós estávamos viajando. O Senhor Deus, Ele deu um livramento, aleluia, glória a Jesus. Ficou sim a marca na lataria do nosso carro, não foi coisa muito grande, no para-brisa ficou as marcas, mas seria fatal se o Senhor não estivesse com as suas mãos estendidas. Por que eu vou trocar Jesus? O que o mundo tem a nos oferecer? O que Ele tem a nos dar? A palavra do Senhor disse assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Não busque o Senhor só para solucionar problemas e dificuldades. Não. Busque o Senhor, mas porque você o ame. As adversidades que você tem enfrentado ou que está na sua vida, tudo isto será consertado em consequências da sua vida de obediência ao Senhor a Deus. Pedro chegou a dizer: importa-me obedecer a Deus e não aos homens, porque é Deus que pode pelejar por você. Amém? Graças a Deus, glórias a Jesus. Eu desejo a todos vocês ainda um restinho de noite de sábado abençoado, e que amanhã venha o domingo que seja abençoado na sua vida, na sua família, no seu ministério. O culto que você for ministrar amanhã, oh glória, anjos de Deus estarão descendo, estarão subindo ali dentro da igreja do seu ministério, porque o Senhor Deus, Ele próprio, vai estar ali ministrando a palavra através de você ou através do preletor da noite. E Jesus está ali confirmando, com as mãos estendidas, se identificando: ó igreja, foi por ti. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Você fica ligadinho que haverá uma próxima campanha. Estamos só esperando a confirmação do falar do Senhor e você estará recebendo as notificações. Deus é fiel. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo continue na dispensação do Espírito Santo de Deus. Amém? Boa noite, missionária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.